Imagine acordar pela manhã, olhar para a xícara de café fumegante e perceber que dentro dela pode estar escondido o segredo para recuperar uma parte de si que muitos homens acreditam já ter perdido para sempre. Eu falo das ereções firmes, vigorosas, da vitalidade que parecia ter ficado lá atrás, junto com os 40 e os 50 anos. Agora, aos 60, 70 ou até mais, você talvez pense que já não há volta, que o corpo não responde mais como antes, que a virilidade é apenas uma lembrança. Mas e se eu, como médica urologista que há décadas acompanha homens como você, dissesse que existe algo simples, natural e cientificamente explicado que pode mudar esse cenário? Algo tão cotidiano quanto misturar um ingrediente específico no seu café de todas as manhãs. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu frustrado ao tentar ter intimidade e o corpo não corresponder? Quantas vezes se olhou no espelho e sentiu que estava perdendo uma parte essencial de sua identidade masculina? Essa dor silenciosa atinge milhões de homens, mas poucos falam sobre ela. E por isso, muitos acabam se resignando, aceitando uma vida sem prazer, sem confiança, sem aquela chama que dá cor e sentido aos relacionamentos. Mas não precisa ser assim. O que eu vou te revelar hoje não é uma pílula milagrosa, não é uma promessa vazia. É um conhecimento que vem da fisiologia, do funcionamento real do corpo masculino e da experiência clínica com centenas de pacientes que transformaram suas vidas após aplicarem pequenas mudanças. E a primeira delas começa exatamente naquilo que você já faz todos os dias: tomar café. Eu quero que você imagine o poder de acordar sabendo que, com um simples gesto, está alimentando o seu corpo com algo que potencializa a circulação, nutre suas células e devolve o vigor que parecia perdido. Imagine o sorriso no rosto da sua companheira ao perceber que você voltou a ser o homem de antes, seguro, confiante e cheio de energia. Imagine sentir-se novamente vivo, capaz e conectado com a sua masculinidade, sem precisar depender de medicamentos caros ou soluções arriscadas. E é exatamente por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim deste vídeo. Porque nos próximos minutos, vou revelar não apenas qual é esse ingrediente poderoso, mas também como ele atua no seu organismo e por que tantos homens acima dos 60 e 70 anos estão redescobrindo uma vida íntima plena e satisfatória. Agora que você já entendeu a importância desse segredo que pode estar no seu café de todas as manhãs, quero que saiba exatamente o que vai encontrar neste vídeo. Eu, como médica urologista com mais de 20 anos de experiência acompanhando homens acima dos 60 e 70 anos, vou guiar você em uma jornada que pode transformar não apenas a sua vida íntima, mas também a sua saúde geral, a sua autoconfiança e até a forma como você encara o envelhecimento. Nas próximas cenas, vou mostrar de forma clara e sem complicações médicas como o corpo masculino muda com a idade e por que esses processos afetam diretamente as ereções e a vitalidade sexual. Mas mais do que isso, vou revelar como um simples ingrediente natural, quando adicionado ao seu café diário, pode ajudar a reverter parte desses efeitos e devolver a firmeza, o desejo e o vigor que você pensava estar perdendo para sempre. Eu não vou apenas citar teorias. Vou contar histórias reais de pacientes que chegaram até mim com o coração pesado, envergonhados de confessar que já não conseguiam mais satisfazer suas parceiras. Homens que tinham medo de falar sobre isso até mesmo com os amigos e que viam a masculinidade sendo engolida pelo tempo. Mas quando começaram a aplicar estratégias simples, entre elas, a de misturar esse ingrediente especial ao café, vivenciaram resultados que mudaram seus relacionamentos, sua autoestima e até a disposição para viver. E aqui está algo importante. Eu não vou apenas dizer o nome do ingrediente e encerrar o vídeo. Quero que você entenda o mecanismo. Quero que você sinta segurança ao aplicar essa dica. Porque não é uma moda passageira. É ciência aplicada de forma prática no seu dia a dia. E acredite, você não vai mais olhar para o café da manhã da mesma forma. Ao longo deste vídeo, vamos abrir portas que talvez você nunca tenha imaginado. Vou mostrar quais são os erros mais comuns que os homens cometem após os 60 anos, porque muitos acreditam que a perda da virilidade é irreversível e como você pode se destacar entre aqueles que decidiram recuperar o controle sobre sua própria saúde sexual. E no final, quando eu finalmente revelar esse ingrediente, você vai perceber que a resposta estava sempre ao seu alcance. Por isso, peço que fique comigo até o fim. Não apenas para descobrir o que é, mas para entender como usá-lo corretamente, quais cuidados tomar e como integrar essa mudança simples à sua rotina de forma segura e poderosa.
Eu garanto que, se você aplicar o que eu vou ensinar, os resultados vão te surpreender. Nós, homens acima dos 60 anos, sabemos como a vida muda de forma silenciosa e inevitável. O corpo já não responde da mesma forma, a energia não é a mesma de antes, e muitas vezes, a intimidade se torna um desafio. E eu falo isso não apenas como médica urologista, mas como alguém que já escutou centenas de histórias dentro do consultório, carregadas de emoção, frustração e, muitas vezes, silêncio. O silêncio de quem tem vergonha de admitir que perdeu parte da sua vitalidade, que já não consegue ter ereções firmes ou que evita a intimidade por medo de falhar. Quero que você saiba que eu entendo a sua dor. Homens que chegam até mim geralmente carregam não apenas uma questão física, mas também emocional. Eu me lembro de um paciente fictício, o Sr. Alberto, de 68 anos. Ele me disse em voz baixa: Doutora, eu já não me sinto mais homem. Não consigo mais olhar para minha esposa sem pensar no fracasso que vai ser tentar algo a dois. Essa frase ficou gravada em mim porque traduz um sentimento que muitos homens compartilham, mas raramente confessam. O que Alberto não sabia é que existem soluções. O corpo masculino, mesmo após os 60 e 70 anos, ainda tem um potencial incrível de resposta. E é aí que entra o meu papel como médica. Mostrar que a virilidade não é apenas uma questão de idade, mas de cuidado, de escolhas e de estratégias certas. Eu dediquei minha vida a estudar a saúde masculina e posso afirmar, com a autoridade de quem viu resultados, que é possível recuperar vigor, desejo e ereções mais fortes mesmo depois que o tempo parece ter levado isso embora. Quando eu digo que algo simples como misturar um ingrediente no café pode fazer a diferença, não estou exagerando. Eu vi homens que já não acreditavam em si mesmos redescobrirem o prazer de se sentirem vivos, desejados e confiantes novamente. E cada vez que isso acontece, eu percebo que não é apenas sobre o corpo. É sobre resgatar a identidade masculina. É sobre voltar a sorrir para a vida. É sobre viver a terceira idade com plenitude. É por isso que eu falo com você hoje, olhando direto para a sua realidade. Porque sei que, assim como Alberto, você também pode estar carregando dúvidas, medos e até descrença. Mas eu estou aqui para garantir. Ainda há muito o que viver. Ainda há fogo. Ainda há potência dentro de você. Quando um homem chega aos 60 anos, o corpo passa por mudanças profundas que afetam não apenas a saúde em geral, mas também a sua vida íntima. O que antes parecia natural, fácil e até automático, agora exige mais esforço, mais atenção e, muitas vezes, se torna um motivo de frustração. E a raiz disso está em processos fisiológicos que acontecem com todos nós. Com o passar do tempo, os níveis de testosterona, o hormônio diretamente ligado à virilidade, ao desejo e à capacidade de ter ereções firmes, começam a cair gradativamente. Essa queda não acontece de um dia para o outro, mas ao longo dos anos vai drenando energia, reduzindo o apetite sexual e enfraquecendo a resposta do corpo. É como se o motor que antes funcionava com força total começasse a perder a potência. Além disso, as artérias também mudam. A circulação, que é fundamental para levar sangue ao pênis e garantir uma ereção forte, começa a enfrentar barreiras. As paredes dos vasos ficam mais rígidas, as artérias se estreitam e a quantidade de sangue que chega já não é a mesma. Isso significa que, mesmo que a vontade exista, o corpo pode não responder da forma que você espera. E não para por aí. A produção de óxido nítrico, uma molécula essencial para o relaxamento dos vasos sanguíneos e para o enchimento peniano, também diminui com a idade. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitos homens relatam que conseguem iniciar uma ereção, mas ela não se mantém firme o suficiente. Ignorar esses sinais pode trazer consequências muito além da vida sexual. A dificuldade de ter ereções muitas vezes é o primeiro sintoma de problemas circulatórios mais sérios, como hipertensão, aterosclerose ou até risco aumentado de infarto. O corpo fala, e as falhas íntimas são um alerta de que a saúde vascular precisa de atenção. Como médica urologista, eu vejo isso diariamente. Homens que chegam ao consultório achando que o problema está apenas no quarto, quando na verdade é um reflexo de algo maior acontecendo dentro do organismo. E o mais doloroso é que muitos deixam para procurar ajuda tarde demais, quando poderiam ter feito mudanças simples e eficazes ainda cedo. É por isso que quero que você entenda. Não se trata apenas de recuperar ereções. Trata-se de cuidar da sua saúde integral, de garantir que seu coração, suas artérias e seu corpo todo continuem funcionando em harmonia. Porque quando você ignora o problema, perde não só a virilidade, mas também anos preciosos de vida saudável.
Agora que você já compreendeu por que o corpo masculino muda após os 60 anos e como isso afeta diretamente suas ereções, quero abrir uma nova porta para você. A de que existe sim uma forma de recuperar parte dessa potência, e que ela está muito mais próxima e acessível do que você imagina. O que eu vou compartilhar agora são pilares fundamentais para que esse ingrediente no café realmente funcione como um catalisador da sua virilidade. O primeiro ponto é a circulação sanguínea. O pênis é um órgão vascular, ou seja, depende diretamente da qualidade do sangue que chega até ele. Homens que negligenciam a saúde circulatória acabam enfrentando não apenas impotência, mas também riscos graves como derrame ou infarto. Mas aqui está o benefício. Ao adicionar esse ingrediente no café, você estará potencializando a produção de óxido nítrico, melhorando o relaxamento dos vasos e permitindo que o sangue flua com mais intensidade. Imagine a diferença entre um rio represado e um rio livre, correndo com força. Essa é a transformação que acontece dentro do seu corpo. O segundo ponto é a energia celular. Com o envelhecimento, as mitocôndrias, responsáveis por gerar energia, se tornam menos eficientes. O ingrediente que você vai descobrir ao final deste vídeo atua diretamente nesse processo, fornecendo nutrientes que revitalizam as células, trazendo mais disposição não só para a vida íntima, mas também para as atividades do dia a dia. É por isso que tantos homens relatam não apenas ereções mais firmes, mas também mais ânimo, mais foco e até melhora no humor. O terceiro ponto é a autoconfiança. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas uma das maiores barreiras para os homens acima dos 60 anos não está apenas no corpo, mas na mente. Muitos entram em um ciclo de medo e ansiedade, que só agrava a dificuldade de manter uma ereção. Quando esse ingrediente começa a agir no seu organismo, o efeito não é apenas físico, mas também psicológico. O corpo responde e a mente volta a acreditar. A confiança retorna e, com ela, a chama da intimidade se reacende. E aqui está algo que precisa ser dito. Não se trata de uma solução mágica ou de algo que funciona da noite para o dia. É um processo. É o cuidado diário, o compromisso de olhar para o seu corpo com respeito. Mas eu afirmo, com a autoridade da ciência e da minha experiência clínica, que os homens que seguem esse caminho não apenas recuperam ereções, como redescobrem uma vida cheia de energia, prazer e vitalidade. E é por isso que eu quero que você continue comigo até o final, porque só lá eu vou revelar qual é esse ingrediente que pode transformar a sua xícara de café em um verdadeiro aliado da sua virilidade. Chegou o momento que você estava esperando. Eu prometi que revelaria o ingrediente capaz de transformar seu café em um poderoso aliado da virilidade mesmo após os 60 ou 70 anos. E aqui está ele, a canela. Sim, a mesma canela que você talvez já tenha na sua cozinha e que, quando misturada ao café, traz benefícios comprovados para a circulação, para o metabolismo e para o estímulo natural da produção de óxido nítrico. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente na simplicidade que a natureza revela sua força. A canela contém compostos bioativos que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, favorecendo o fluxo de sangue para o pênis, condição indispensável para ereções firmes. Além disso, ela atua como um regulador natural do açúcar no sangue, prevenindo picos de glicemia, que a longo prazo danificam artérias e reduzem a potência sexual. Eu me lembro de um paciente, o Sr. Roberto, de 72 anos, que me procurou com lágrimas nos olhos, dizendo que já havia desistido da intimidade. Ele acreditava que não havia nada mais a ser feito. Sugeri que, além das orientações médicas, incorporasse hábitos simples no dia a dia, entre eles, misturar meia colher de chá de canela ao café da manhã. Em poucas semanas, ele voltou ao consultório, sorrindo, contando que não apenas recuperou ereções mais firmes, mas também se sentia mais disposto para caminhar, conversar e até brincar com os netos. A canela não foi o único fator, mas foi uma chave que abriu um novo caminho para ele. O que eu quero que você entenda é que a sua idade não define o fim da sua vida íntima. Seu corpo ainda tem respostas, e você pode ativá-las com escolhas corretas. Um café com canela todas as manhãs não vai mudar sua vida em um dia, mas, aliado a cuidados com a alimentação, exercícios e acompanhamento médico, pode ser o início de uma transformação duradoura. Por isso, meu conselho final é simples. Nunca subestime o poder dos pequenos gestos. O segredo não está apenas em medicamentos ou soluções caras, mas muitas vezes naquilo que você já tem em casa. A canela no café é um símbolo disso, um lembrete de que o caminho para recuperar sua virilidade pode ser mais próximo e mais acessível do que imagina.
Se este vídeo fez sentido para você, quero que deixe nos comentários uma palavra de esperança, algo que mostre que você acredita em si mesmo. Pode ser um simples "eu acredito" ou até um amém. E não se esqueça, no próximo vídeo, vou compartilhar outros segredos que vão além da canela e que podem potencializar ainda mais sua vitalidade. Então se inscreva, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Porque a sua melhor fase ainda pode estar começando agora.